Olá a todos, meu nome é Anderson, eu sou aluno da disciplina de Teoria dos Grafos, matéria regida pelo professor Diego Sack, do Instituto Federal de Educação Sul de Minas, Ciência e Tecnologia, campus Moçambique. Hoje, na disciplina de Teoria dos Grafos, eu vou falar um pouquinho mais sobre algoritmos de busca em largura e backtracking, que são algoritmos muito úteis para retornar o caminho mais curto encontrado e otimizar os grafos, né? Nós começamos o nosso código e nós utilizamos a plataforma Google Colab para desenvolver. E aqui, a primeira coisa que eu fiz foi importar as bibliotecas. É muito importante importar as bibliotecas porque é ela que fornece as funcionalidades para trabalhar com esses grafos, né? As bibliotecas que estão sendo usadas é a Network X, que foi importada aqui como NX, depois a matplotlib.pyplot, que nós importamos aqui com o nome de PLT, depois nós importamos a biblioteca Q, que é filas, né? Depois a NumPy, nós importamos aqui como NP. Falando um pouquinho sobre essas bibliotecas, né? A NetworkX é usada para representar e manipular grafos. Eu coloquei aqui nos comentários para ficar mais fácil de elaborar o roteiro do vídeo e também para que possa ser utilizado como consulta, né? Como eventual material de estudo. A Matplotlib é usada para visualizar os grafos, né? Então, ela que vai plotar o grafo de forma gráfica mesmo, aqui, como uma imagem. Depois, a Kill, que é para trabalhar com filas, e depois para frente eu irei explicar, né, porque é importante a fila. E depois a NumPy, que é para fazer operações numéricas. O código do grafo é bem simples, né? Primeiro nós criamos aqui um objeto grafo, nós damos o nome de G, e em seguida eu adiciono aqui as vértices. Então nós temos as vértices de 1 a 9. Depois eu adiciono as arestas. As arestas, elas têm o seu indicador aqui, que são os seus endereços, né? E os seus pesos. E depois nós utilizamos o código da biblioteca, NX e PLT, né, para fazer a plotagem e a gente poder ficar mais fácil de visualizar graficamente esse gráfico. Logo em seguida, é iniciado o algoritmo de busca em largura. E para ficar mais simples o entendimento, eu decidi comentar linha a linha, onde eu vou estar falando, e depois vou fazer uma breve explicação sobre o algoritmo como um todo. Eu faço aqui o objeto, né, busca em largura, classe, e onde eu coloco o grafo, coloco os parâmetros, e aí eu inicio um conjunto para acompanhar os nós, que é esse visited, acompanhar os nós que estão sendo percorridos aqui. Depois eu coloco eles na fila. Enquanto essa fila não estiver vazia, eu removo o primeiro elemento da fila. Depois eu coloco uma condicional, porque se ele encontrar o nó de destino, ele retorna o caminho até o nó desse destino. E depois, se o nó ainda não foi visitado, ele marca o nó como visitado. Depois ele procura e encontra os vizinhos do nó a partir do grafo, aqui com esse neighbors. E depois ele cria uma outra condicional. Eu crio uma condicional aqui, que é enquanto o vizinho é vizinho de si próprio e verifica se ele não foi visitado ainda. E caso ele não tenha sido, ele cria uma nova lista para o novo caminho. E ele adiciona o vizinho nesse novo caminho. E aí ele retorna
se o nó de destino não for encontrado. Bom, basicamente, a função busca em largura recebe três argumentos, né? Como a gente pode ver aqui nessa linha. O grafo, o nó de início, que está definido como start node, e o nó de destino, que é o target node. Um conjunto chamado visited é inicializado. Aqui é inicializado com esse set. E ele acompanha os nós visitados durante a busca. Depois a fila, né, que é inicializada com uma tupla contendo o nó de início e uma lista que representa o caminho que está sendo percorrido até agora. E a fila começa com o nó inicial, que é o start node, que veio aqui da função. Depois entra em um loop while, né? Esse loop while ele executa enquanto a fila não estiver vazia. Logo em seguida, dentro do loop, o primeiro elemento da fila é retirado, usando o pop, seguindo o princípio da fila FIFO, que é o primeiro a entrar é o primeiro a sair. O nó é armazenado em um outro nó e o caminho até agora é armazenado em path. Depois, ele verifica se o nó atual é igual ao nó de destino. Se forem iguais, o caminho até o destino é retornado. Se o nó não tiver sido visitado, ele é marcado como visitado. Os vizinhos de um nó atual são obtidos a partir do grafo, usando graph.neighbors e armazenados em neighbors, no caso aqui. Em seguida, itera-se sobre os vizinhos. Se um vizinho não tiver sido visitado, um novo caminho é criado, copiando o caminho atual e acrescentando um vizinho, e a tupla neighbor new path é adicionado à fila. O loop continua até que a fila esteja vazia ou o nó de destino seja encontrado. Se o nó de destino não for encontrado, a função retorna none. Em resumo, este é um algoritmo de busca em largura, que busca o caminho mais curto de um nó de início para o nó de destino em um grafo. Ele mantém um conjunto de nós visitados e uma fila para explorar os nós em largura. Basicamente, o algoritmo é um algoritmo simples, né? Ele utiliza as funções que vêm das bibliotecas que foram importadas e ele faz estas funções com o objetivo de retornar a melhor combinação possível, o caminho mais curto encontrado. Depois aqui nós temos o algoritmo de backtracking e a gente cria aqui esse BTG, que é a função backtracking graph, e ele recebe quatro argumentos: o grafo, o nó de início, o nó de destino, que é o target node, e o caminho parcial, que inicialmente está vazio, chamado path. O nó de início, que é o path, é adicionado ao caminho parcial path usando a operação de concatenação de listas. Nesse código aqui, path é igual a path mais start node. E isso é importante porque mantém um registro dos nós visitados até agora. A função verifica se o nó de início é igual ao nó de destino. Se forem iguais, o caminho é retornando, indicando que o destino foi alcançado. Aqui, né, verifica se o nó atual é igual ao nó de destino, e aí retorna o caminho. E se o nó atual não estiver no grafo, ele retorna não. Depois, a gente inicia a variável shortest path com um none para rastrear o caminho mais curto encontrado até agora. Depois eu crio um loop, né, com for, que vai iterar sobre os vizinhos do nó do grafo. Para cada vizinho
A função verifica se o vizinho não está no caminho parcial para evitar os ciclos e, em seguida, faz uma chamada recursiva a si mesma para explorar o vizinho. Então, ela faz a chamada recursiva aqui, e aí ele chama a própria função que vai percorrer tudo isso novamente. Se a chamada recursiva for retornar um caminho válido, new path, a função compara o comprimento desse caminho com o comprimento mais curto encontrado até agora, que vem do shortest path. Se o novo caminho mais curto, ou se o shortest path for known, ou seja, o primeiro caminho encontrado, o shortest path é atualizado para um novo caminho. O loop continua a verificar os vizinhos e a explorar o grafo até que não haja mais vizinhos a serem explorados ou até que nenhum caminho válido seja encontrado. Depois, a função retorna o caminho mais curto encontrado, ou none, se nenhum caminho for encontrado. E aqui nós temos um exemplo de algoritmo de busca, né, backtracking, que é usado para encontrar o caminho mais curto entre dois nós de um grafo. O algoritmo faz uso de recursão, né, porque ele volta nele próprio, para explorar todas essas possibilidades. Agradeço a atenção aqui dedicada. Espero que tenha sido satisfatório e meu muito obrigado mais uma vez.